Então, pessoal, vamos lá para a última parte da nossa modelagem do tabuleiro xadrez. E a gente vai falar de shaders e texturas. Mas antes de passar lá para o nosso tabuleiro xadrez, eu vou exemplificar algumas coisas aqui com o cubo mesmo, que vai ser melhor para vocês visualizarem. Só revisando, no último vídeo a gente viu sobre materiais, que é essa abinha aqui, ó, esse círculozinho que foi aqui embaixo. A gente pode adicionar aqui um material novo, olha, o padrão vem assim sem nada, vem aqui e adiciona um new, parece um novo. Um outro jeito, olha, a gente pode dividir aqui ao meio, com o mouse aqui em cima, a gente pode vir aqui a tela de shader. O jeito mais fácil ainda, o Blender ele já traz alguma janela, algumas configurações, então tem uma configuração de shading, que é aqui em cima, você pode clicar aqui, aí você já vai para uma tela de shading que o Blender deixa pré-criada pra gente. O que você pode fazer aqui no shader? Olha, primeiro você modifica aqui, ó, por exemplo, vou mudar o tanto que esse objeto tem uma propriedades metálicas. Olha, o que muda de um lado muda do outro. Mas essa janela aqui, ela é um pouco mais difícil de mexer. Você consegue aqui ajustar essas propriedades físicas básicas, que é a cor. Eu posso vir aqui, ó, trocar a cor à minha vontade. Posso adicionar um subsurface, que a luz vai atravessar e vai se espalhar por dentro desse objeto. Ele é cheio de translúcido em certa medida, e o subsurface scatter, o scatter é de espalhar, então a luz vai entrar nesse objeto e vai se espalhar. Isso é comum de coisas como a nossa pele, manteiga, vela, são alguns elementos que têm essa propriedade. A gente pode, specular, que é a força da propriedade do brilho desse objeto, e a dureza do specular deixa ele mais ou menos espelhado. Se eu colocar o specular no zero, olha, parece que ele é um espelho perfeito. O roughness no zero, coloca parecendo um espelho perfeito. Se eu colocar no 1, fica assim fosco, não tem brilho nenhum. Aí tem para também deixar ligar o emission, que aí ele vai emitir luz. Qualquer objeto vai emitir luz com essa propriedade aqui de emission. E também temos a opção de alpha, que é transparência. Mas para ela funcionar bonitinho, você tem que vir aqui, ó, no Blend Mode e mudar aqui para algumas dessas opções de alpha. Cada uma tem um efeito. Pode mudar, por exemplo, para Alpha Blend, Alpha Racha. E aí, quando você mexer aqui no alpha, ele vai controlar a transparência. Pode também colocar um alpha na sombra. Por aí vai. Mas aqui a gente consegue mexer essas propriedades físicas, mas uma propriedade extra que o Blender nos dá é de adicionar mapas de textura. O que significa? Você pode colocar imagens aqui para determinar a aparência desse objeto. Por exemplo, mas antes de fazer isso, você tem aqui que adicionar, abrir a malha desse objeto, fazer o processo que a gente chama de UV Mapping, que é o que? Você vai adicionar uma imagem 2D aqui nesse objeto para dar alguma informação, tipo informação de cor, onde você quer que espelhe, onde não, e por aí vai. Mas como é que o Blender vai saber onde mapear essa imagem se aqui temos um objeto 3D? Então você tem que fazer certos cortes para o Blender entender onde é que, como é que ele vai planificar essa imagem, como é que ele vai fazer esse UV Map, que é o nome desse processo, que ele vai transformar isso aqui em uma imagem 2D para você conseguir mapear qualquer imagem aqui em cima. O que a gente vai fazer basicamente é uma coisa que eu fazia nos meus dias de pré-escola, que a gente tinha essa imagem e montava um cubo, uma figura geométrica a partir dela. E o que a gente tem que dizer pro 3D é onde a gente vai colocar os cortes para meio que planificar essa imagem aqui, esse objeto 3D, e uma imagem para você conseguir mapear. E o cubo ele tem essa aparência aqui, você vai cortar as arestas e ele vai abrir dessa forma, como esse dado. E o cilindro é assim, você separa as partes, vamos dizer assim, as tampas, e ele fica desse forma. A esfera você faz um corte aqui
E ela vai abrir também, só com uma linha, mas eu vou ficar dentro do Blender que vocês vão entender melhor. Aí, ó, posso vir aqui na janelinha do UV Editing, que você pode vir aqui, ó, tem o UV Editor. E o cubo, as figuras básicas o Blender já dá pra gente. Mas se eu criar aqui, mas de repente, às vezes a gente vai ter algumas figuras, por exemplo, a gente não vai poder fazer isso. Por exemplo, vou criar aqui uma figura aqui para simular um tabuleiro de xadrez. Ele, apesar de ser um pouquinho mais complexo aqui, ele ainda é um formato cúbico. Como é que eu abro ele? Seleciono aqui as bordas. Aqui eu mudei para o 2 para ir para o modo de aresta. Ligar aqui o Screencast Keys para vocês verem. Estou selecionando aqui. E aí, vou selecionar aqui 3 arestas do fundo e deixar uma alívio para a peça continuar uma peça só. Aí, Ctrl E, marque sim. Ele vai ficar com essa aparência aqui vermelha, que é o jeito do Blender formar pra gente onde estão os cortes. Aí eu vou selecionar tudo, ó, o Unwrap. Aí beleza, só apagar esse cubozinho aqui que ele tá tomando essa visualização. Unwrap. Aí ele abriu, ele planificou a imagem pra gente. E agora você pode mapear texturas aqui. Ah, mas o que acontece se eu não mapear a textura? Vamos fazer um teste. Ele pode ficar todo maluco. E aí, por exemplo, quando eu vim aqui na janela, eu vim para a janela base e eu mesmo vou editar, olha, dividir aqui ao meio, em cima eu vou pôr aqui o UV Editor, embaixo Shade Editor. Algumas formas assim bem simples o Blender consegue fazer automaticamente, outras nem tanto. Mas primeiro vamos ver aqui, ó, você pode aqui, ó, vir Texture, ó, Shift A. Lembra, cada janela do Blender os atalhos são meio que coerentes, então adicionar vai ser sempre Shift A. Se não lembra do atalho, ó, você pode vir aqui adicionar. Vai ser a mesma coisa. O que a gente quer é uma imagem. Então, ó, Texture, Image Texture. Vou selecionar aqui a imagem, por exemplo, para cor. Vou buscar uma imagem aqui nos meus arquivos, olha. Peguei uma imagem de madeira. Então, eu vim aqui em Material Preview. Ele adicionou essa imagem para mim aqui, tentando mapear da forma que ele entendeu. E aí, você conseguiu aqui usar uma imagem para dar cor. Por exemplo, a madeira, será que ela é brilhante assim? Tá muito vernizada. Pode, sei lá, diminuir o metálico, aumentar o roughness, que vai diminuir esse brilho, como vocês estão vendo aqui, com a força desse brilho. E aí, olha, uma outra coisa legal, você pode usar também uma imagem para dar um efeito de relevo. Por exemplo, vou adicionar aqui, ó, texture, image texture, mas eu posso só duplicar aqui, ó, o mesmo node, que cada uma dessas peças aqui é um node. E aí, eu só apago aqui e vou adicionar uma nova imagem. Aqui, ó, eu tenho essa imagem aqui azul, que ela é um bump map, que é um mapa de relevo. E aí, ó, só tenho que adicionar, como é um bump map, tem um node que chama bump. Que aqui, ó, é normal e normal. E aqui, ó, altura. E aí eu posso controlar a força, olha. Só de adicionar essa imagem aqui, eu adicionei relevo na figura. E beleza, aí vocês conseguem ir adicionando. Deixar seu material bem mais interessante adicionando imagens. Você pode colocar imagens para qualquer, você pode colocar imagens por espécula, definir onde que vai ter brilho, onde que não vai ter, como é que vai ser a dureza, onde vai ser espelhado, onde que não vai. Pode usar uma imagem para mapear qualquer informação que você quiser. E aí, agora vamos lá para o nosso tabuleiro de xadrez. Tínhamos parado aqui. E aí, beleza. Que eu já tinha feito aqui com o grid, né? Que eu fui e meio
tenho que colorir. Mas olha só, não preciso fazer isso. Posso mapear uma textura e essa textura vai ser o meu tabuleiro. Então olha só, Shift A, vou adicionar aqui um plano aqui do lado. Vou criar um material novo para ele, que eu vou chamar de tabuleiro. Sempre bom ir nomeando, gente, para depois não ficar perdido, senão vai ficar aqui material 0, material 1, etc e tal. Aí olha só, vou vir aqui ó, no Shader Editor, vou Shift A, Texture, Image Texture, e agora eu posso mapear uma imagem aqui. Vou aqui ó, tabuleiro. Tabuleiro de xadrez. Essa imagem aqui vai ser boa o suficiente. O WebPD, não vou conseguir importar dentro do Blender. Não, JPEG agora. Esse tabuleiro, então só vou vir aqui ó, adicionar. Como é o tamanho total da imagem, olha só, ele já funcionou aqui. Mas olha só outra possibilidade interessante do UV Editor. Nesse caso aqui já deu certinho, mas caso não desse, olha só. O que você seleciona aqui, ó, se eu entrar no modo de edição do objeto, ele aparece aqui, ó. Aí olha só, eu posso diminuir ou aumentar o tamanho. Por exemplo, eu não quero que as letras e os números apareçam. Posso redimensionar aqui no UV Editor para exatamente a posição que eu quiser. De qualquer forma, o tabuleiro está feito. E aí, mas vamos dizer que eu queira aqui fazer uma borda para esse tabuleiro. Estou criando aqui alguns cortes só para fazer uma base aqui para esse tabuleiro. E aí, mas olha só, vou tentar aqui, ó, meu topo já tá ok, então vou deixar ele separado, ó. Eu vou fazer assim, cortando ele completamente. Depois, ó, ficou torto aqui. Como é que eu arrumo isso? Posso, olha, mudar aqui no modo de face, ó. Qual eixo que eu tô? X é esse eixo aqui, ó. SX0. SX0 que eu tô fazendo. Tô falando que a distância entre esses vértices que eu selecionei no eixo X é 0. Aqui do outro lado também tem um pouquinho inclinado, ó. SY0. SY0. Aí eu vou selecionar as bordas aqui, ó. Modo de aresta. Ctrl E. Mark Sim. E aqui, ó. Só 3. Ctrl E. Mark Sim. Olha, você deu um wrap em tudo. Olha o que aconteceu com o meu tabuleiro, olha só. Ele saiu do lugar, mas olha só, eu posso editar cada parte separadamente. Posso vir aqui, ó, e redimensionar minha base, mas posso vir aqui e puxar cada vértice
individualmente também, ó. E vai afetar lá a minha imagem do meu material final. Aqui, ó, para selecionar essas duas. Vou puxar para baixo. E beleza. Só que eu não quero que o resto do meu tabuleiro seja xadrez aqui. Eu quero colocar, sei lá, outra textura. Por exemplo, mármore ou madeira. E aí, eu vou vir aqui, ó, vou criar um novo material. Vamos começar também com mármore. Aí, olha, no modo de edição, eu seleciono onde a textura nova vai entrar, que no caso, olha, aqui ó, Ctrl I, inverti a seleção. Tudo que está fora do tabuleiro. Vem aqui ó, mármore, atribuir. Mas onde que eu vou achar essas texturas? Tem vários sites, você pode vir, por exemplo, e pegar uma textura, por exemplo, procurando em inglês costuma ter mais resultado, ó, Texture, Marble, Seamless. O que é o Seamless? Seamless é aquela imagem infinita, que ela consegue ser colocada lado a lado, sem dar um efeito de corte aparente. Então a gente usa muito esse tipo de imagem para textura, e vai funcionar. Mas tem alguns sites que já vem com todas as texturas arrumadinhas. Um deles é o Ambient CG, ó. Eles são texturas públicas que você pode pegar à vontade. Você vem aqui ó, para explorar as texturas e já tem várias opções. Aí vem aqui ó, selecionar Marble, pegar esse mármore branco aqui ó, é só baixar ele, vem aqui, só salvar. Já extraí. Aí beleza. Aí o Blender, a gente pode vir aqui e ir plugando uma textura de acordo com o nome dela no lugar que ela tem que entrar. Mas o Blender, olha só, se eu vir aqui em Preference, ele tem alguns add-ons internos dele que a gente só tem que ativar, que vão ajudar. Um que ajuda bastante, ó, Node Wrangler. Eu já ativei ele aqui, mas olha só, se eu adicionar, por exemplo, só uma textura, coloca aqui, vou procurar um Marble Seamless. Salvar essa imagem aqui. Quero que ele tenha essa aparência aqui, ó, de novo, Shift A, Texture. Vou lá no meu... Aqui, deixa eu ver. Eu devia ter escolhido uma textura mais aparente, porque aqui vocês não vão conseguir nem ver direito. Vamos ver se... Black Marble. Então aqui ó, vou procurar essa textura que eu acabei de criar. Ah, agora vai ficar mais fácil de ver. E olha, se eu vir aqui no modo de edição e mudar o tamanho, rotacionar, afeta como a textura aparece. Mas olha só, Ctrl T com o Node Wrangler ativado, eu posso ajustar isso aqui. Posso rotacionar ela por aqui, reposicionar tudo. Também posso, olha, se eu quiser mais de uma textura, também posso, olha, com Shift A, Color, Mix, posso ligar duas imagens, olha, posso vir aqui e vou escolher uma outra imagem aqui qualquer, por exemplo, só para ficar bem diferente. Essa textura aqui, eu vou ligar as duas. Posso aqui ó, controlar o fator em como elas se misturam. Aí posso mudar para aqueles modos de mesclagem que a gente viu no Photoshop, por exemplo, Overlay, Soft Light.
E aí, ó, você pode ver como uma textura interfere na outra. Você pode, por exemplo, eu quero com uma parte que seja empoeirada. Você pode pegar uma textura de dust, poeira, e adicionando aqui. Mas aí, beleza. Como eu tava falando, nesse site aqui, Ambiente CG, você pega assim, eles já dão todas as informações para fazer essa textura aqui. O mapa de relevo, o mapa de roughness, o mapa de specular. Então ele só tem que adicionar. E lembra aqui, ó, Preference Node Wrangler. Com ele ativado, eu seleciono aqui essa textura, onde eu quero adicionar essas imagens, Ctrl Shift T. Aí eu vou vir aqui só em Marble, vou selecionar tudo, ó. E ele já adicionou para mim, automaticamente. E aí, ó, você pode vir aqui, achei que a força da normal tá muito forte. Você pode diminuir essa força. E controlar mais ou menos a aparência. Você pode vir aqui, ó, mudar, por exemplo, a escala, rotacionar e adicionando esses mapas de texturas. Aí quero adicionar uma outra textura diferente. Por exemplo, eu quero que isso aqui seja brilhante. Só vir aqui, ó, adicionar uma nova textura. Aí no modo de edição, com esses vértices selecionados, assign, agora escrever uma textura. Por exemplo, aqui Principled, eu posso buscar aqui um Emission e adicionar aqui azul, quero que ele tenha um brilho. Se eu quiser fazer, sei lá, por exemplo, um futurista. Aí todos os tipos de texturas aqui, ó, transparente, translúcido, toon, que é para fazer aquela aparência de desenho animado. Temos gloss, que é brilhante, glass, que é vidro, e várias outras opções aqui que a gente pode ir, velvet, veludo, podemos ir testando. Mas aí podemos colocar texturas nas peças também. O peão, ele é uma peça que ele é o que? Ela é cilíndrica, com uma esfera no topo. Então o cilindro, como a gente viu lá, ele se abre assim, olha. Aqui e um corte qualquer de uma aresta. Esse aqui é a aparência dos cilindros. E as esféricas, ele é um corte só, 4 mais 5. Aí você tem que selecionar tudo, o Unwrap, aí ele vai abrir. Aí isso aqui forma um cilindro. Então aqui no peão, que é um cilindro unido com a esfera, a tampa de cima eu não preciso tirar, porque o corte só do cilindro, corte longitudinal no peão, e aqui ó, só vem, seleciona a base. Posso até tirar um aqui, ó. Marque sim o Unwrap. Ó, esse aqui vai ser bom para exemplificar o que acontece se não tiver um wrap. Tô aqui, ó. Por exemplo, tô aqui na visão de shader. Não consigo ver onde estão meus nodes. Aperta Home, ele vai aparecer. Vou aqui, ó, Ctrl Shift T. Eu já baixei aqui um shader de madeira. Beleza, adicionei. Vou aqui no meu material preview. Tá um pouco estranho aqui em alguns lugares. Aí, então, ó, vou ver Unwrap. Aí ele ficou um pouco mais unido, mas ainda tá estranho. A gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó, com onde a gente coloca esse corte, porque nessa ligação aqui vai dar uma estranheza. Ó, a primeira coisa, o displacement está muito forte, então vou colocar ele em 0, porque eu não quero essa aparência muito forte aqui.
E aqui eu acho que essa textura pode ser menor, eu quero uma aparência mais sutil. A rotação também não estou gostando, então posso vir aqui e mexer, mas eu também, ó, quero que ele fique, essa parte aqui, ó, fique reta. Se eu vir aqui modificar na mão, eu mesmo. Quero que fique desse formato aqui, ó, tudo bem. Fácil, podemos ajustar da forma que a gente quiser. E aí, ó, demos uma textura de madeira. Ah, quero que tenha um pouquinho de displacement, tomar muito cuidado que fica muito forte. Fica estranho. Vamos ver esse ponto 1, como que fica. Nossa, parece muito forte. Ponto é assim. Nossa, ele tá muito forte. Ponto 0,1. Só quero um efeitinho assim básico, não tem render. Esse é mais tentativa e erro aqui. Vocês vão tentando, vocês vão ajustando. Beleza. Mas, por exemplo, vamos ter opções aqui, por exemplo, como o cavalo, que fazer o VMap aqui vai ser mais difícil. Você pode tentar uma outra opção, que é o Smart UV Project. Que o Blender vai tentar aqui fazer um VMap inteligente pra gente e vai separar de acordo com os ângulos. Em dados momentos vai dar certo, em outros nem tanto. E aí, mas vocês podem experimentar. E aí temos um cavalo. Então, beleza. Vamos supor que a gente agora está satisfeito com a cena. Mas aí vocês podem trabalhar à vontade aí como vocês quiserem, até chegar no resultado que vocês querem. Tenho agora que fazer o render final. Posicionar uma câmera aqui. Ó, se você apertar 0 do teclado numérico, vocês veem a visão da câmera. E vocês podem vir aqui, ó, e rotacionar ela, movimentar. Se eu quiser afastar, o atalho é G e ZZ, duas vezes o Z mesmo. Aí eu aproximo e afasto. Por exemplo, posso vir aqui, ó, com a câmera selecionada e modificar ela aqui. Posso colocar um outro 3D viewport. Esse aqui eu coloco a visão da câmera. E aqui eu vou modificando ela e vou acompanhando o que está mudando aqui. Mas outra coisa bem mais legal, olha, vamos dizer que eu quero esse ângulo aqui. Já decidi. Você Ctrl Alt 0, a câmera ela vai ser transportada para cá, para esse ângulo que eu estava enxergando. Aí você só ajusta aqui e temos essa visão. Estou achando aqui que o sol está um pouquinho forte, diminuir. Essa lâmpada aqui, ó, se a lâmpada, eu posso vir aqui, muito forte também. Vamos ver como está no render. E aqui, ó, beleza, essa visão da câmera, como que eu renderizo? Como eu falei no vídeo anterior, temos duas opções. Podemos vir aqui, ó, nessa janela aqui de ferramentas, na televisãozinha, ó, Render Engine, que é o renderizador. Temos o IF, que é o render aqui em tempo real. Como eu falei, ele é mais rápido, porque ele é em tempo real, obviamente. Mas ele dá uma visão menos realista. Se você quiser alcançar o realismo, você vai ter que ir ajustando várias opções. Ó, vai ter que adicionar, por exemplo, Ambient Occlusion, que é esse sombreado, que ele não é um efeito naturalista, mas ele dá um efeito estético muito interessante. Ajuda a ter menos sombra de contato.
Podemos aqui, ó, colocar o Bloom, que é brilho. Podemos aqui controlar a profundeza de campo. Screen Space Reflections para ter reflexão, por exemplo. Se eu vir aqui e mexer no Roughness, se eu quiser que essa madeira, por exemplo, seja uma madeira bem vernizada, bem reflexiva, preciso do Screen Space Reflection. Posso também controlar a força de espelhamento. E aqui, ó, podemos controlar aqui as sombras. Temos várias opções aqui que a gente pode controlar. Uma coisa, olha, você está com o seu HDR aqui iluminando, mas você não quer ver ele, só você vir aqui em filme, transparente, ele continua iluminando, mas você vê ele com a transparência. E aí, beleza, estou aqui com o meu tabuleirozinho de xadrez, mas posso renderizar com o Eevee. O atalho é F12 e bem rapidinho ele vai dar a imagem pra gente. Para salvar a imagem, você vem aqui, ó, Image, salvar a imagem como. Aí você vai selecionar a pasta e você vai salvar aqui. Você pode escolher aqui PNG, JPEG, outras opções e salvar a sua imagem. O outro renderizador, ele é o Cycles. Vou ativar ele aqui, vocês vão ver a diferença. Ele já dá uma aparência mais fotorrealística naturalmente, sem eu ter que fazer nada. O problema é que ele fica com um render bem mais lento, mas a gente consegue ajustar isso aqui. Coisas que... E ele também cria esse grânulo, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Mas ele tem essa ferramenta aqui de noise, que ele já vem até ativado para o padrão, que ele vai tentar tirar esse grânulo pra gente. E com o denoise ativado, olha só, vemos aqui a opção Render, Samples. Esse Samples aqui é ele interfere na qualidade. Quanto mais samples, menos grânulos. Mas com o denoise ativado, a gente não precisa de samples tão altos. Por quê? Porque vai demorar muito tempo. E o denoise ele tenta corrigir pra gente automaticamente. Então de 4096, eu vou, sei lá, baixar para 32. Pode ser um número bem baixo. Aí se vocês acharem que 32 está baixo, podem subir para 64. E não subir de acordo com a necessidade. Aí o atalho é o mesmo, olha. Vem aqui, ó. Não precisa estar na visão da câmera, em qualquer visão você apertar F12. Ele vai renderizando aí aqui, ó. Ele vai calcular o número de samples. Aí vocês vão ver, imagina se fosse 4096. O tempo que ia demorar para chegar no resultado final. Ele é um pouco mais lento, mas dá um resultado assim satisfatório, assim, um pouco mais fotorrealista com mais facilidade. Também dá para chegar no fotorrealismo com o Eevee, só que tem que ajustar muito mais configurações. E aí você salva a imagem da mesma forma aqui no Images. Quando a imagem estiver pronta vai aparecer a opção aqui de Save As. Você salvar a imagem. E os conceitos são esses. Obviamente vocês vão vir, vocês vão trabalhar mais essas imagens aqui. Por exemplo, vocês podem, sempre bom colocar um HDR para iluminar a cena. Podem trabalhar as texturas, por exemplo. Mas algumas dúvidas comuns. Por exemplo, eu quero que esse material tenha a mesma aparência desse, só trocando a cor. Eu posso aproveitar isso daqui? Pode. Você vem aqui no branco, você vai vir aqui, ó, selecionar esse outro. Aí ele vai vir com as informações. Mas ó, detalhe, se eu mudar alguma coisa aqui, vai mudar no outro também. Então ó, eu tenho que clicar aqui, ó, e individualizar esse material. Ele agora ele mudou de nome, ele já é outro. Vou colocar aquele aqui, amadeirado 2. Aí, por exemplo, vamos dizer que eu quero trocar a cor. Posso vir aqui, ó, Color, Mix Color. Quero colocar, sei lá, fazer qualquer cor.
misturar com o vermelho. Mas ele continua aqui, ó, com a mesma aparência de madeira que esse outro aqui tinha. Olha só um exemplo de problema de não ter um VMap. Olha só como é que ficou esticado aqui. Isso aqui porque eu não fiz um VMap para a torre. Então deu um problema aqui. A torre cilíndrica, para abrir ela, pensar no mesmo raciocínio do cilindro. Separar o topo também. Para facilitar minha vida, ó, no modelo não vai fazer diferença nenhuma, mas para fazer o map, só coloquei um corte aqui no meio para selecionar ele e fazer um sim. E aí, ó, só selecionando o resto. Então, assim. Aí tirou aquele probleminha que estava aqui, que era uma falta de VMap. E olha, por exemplo, se estão com dificuldade de selecionar, vocês podem... Um outro jeito de selecionar um trecho. Por exemplo, eu quero selecionar até aqui em cima, mas o loop, sei lá, não está pegando onde eu quero. Seleciono o primeiro vértice, ó, seguindo a mesma linha, ó, Ctrl, clique. O Blender vai tentar fazer uma linha de vértice até lá, olha. Selecionei aqui, ó, Ctrl, clique. Selecionamos aqui. E beleza, temos aqui as nossas peças, podemos modificar. É assim, bom nomear, porque olha só, vocês conseguem. Aqui, ó, curiosidade aqui, ó, deu um probleminha por causa do boolean. Então nesse caso aqui, ó, talvez valha a pena, depois que tiver tudo pronto, você vir aqui no boolean e aplicar ele, para não ter esse problema aqui com o material. Depois só dá o atribuir e ficar. Até bom, eu nem ia fazer isso. Foi bom que deu um resultado, mas é só se der esse problema, a gente evita aplicar os materiais sempre que possível, para não ter esse problema. Por exemplo, aqui no amadeirado, eu nem tinha percebido, ó, mas tinha, quando eu dupliquei o bispo, tinha perdido aquilo ali, ó. Então, ó, ficar de novo. Ele disse que é cópia, eu venho, troco material. Mas fiquem atentos a esses detalhes aí. Então, beleza. E espero aí que tenha dado para entender. Isso aqui foi só uma introdução às coisas de materiais, texturas. Elas podem ser bem complexas. E podem ir trabalhando e criando um material da forma que vocês acharem melhor. Olha só, nesse caso aqui eu tirei a cor de madeira para ele ficar preto, mas continuei aproveitando as informações de bump, então ele continua tendo esses skins de madeira. Então é isso, gente, a gente vai parando por aqui. Qualquer dúvida, depois a gente fala na aula ou então nas monitorias.